vacinação em baixa, risco de epidemias em alta. Apenas 2 das 19 vacinas disponibilizadas pela Rede Pública de Saúde atingem meta de imunização. Uma trend com efeitos econômicos. Morango do Amor aumenta a renda de confeiteiros e faz subir preços da fruta no mercado. Moradia. Mais de 1.000 famílias de Guarapuava moram em áreas invadidas. Aleitamento materno. Nesse agosto dourado, o Banco de Leite Humano promove mamaço. Guarapuavana permanece na UTI uma semana depois de ter um mal súbito em sala de cirurgia. Essas e outras notícias você confere agora no Boletim 42. A guarapuavana Marilúcia Ribeiro Andretti, que sofreu uma parada cardíaca enquanto realizava um procedimento estético, segue internada na UTI em estado grave. O repórter Leonardo Barros está acompanhando o caso e conta pra gente quais são as novidades. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Valentina. A paciente Marilúcia Ribeiro Andretti segue internada aqui na UTI do Hospital São Vicente, em Guarapuava. A advogada da família de Marilúcia, doutora Gisele Silveira, ela conversou com a nossa produção e informou que não vai fornecer mais nenhuma informação sobre o estado de saúde da Marilúcia enquanto a família não autorizar. E também entramos em contato com uma amiga da família, que preferiu não ser identificada, mas ela citou que estão tentando transferir aqui de Guarapuava a Marilúcia lá para Curitiba. Entramos em contato também com a Polícia Civil de Guarapuava, que preferiu não passar nenhuma informação para não atrapalhar o processo de investigação do caso. Vale lembrar que na última quinta-feira a Marilúcia sofreu uma parada cardiorrespiratória momentos antes de iniciar o procedimento estético mini-lipo na clínica Mater Dei em Guarapuava. O médico responsável pelo procedimento estético, o Dr. Wagner Moura, ele citou e relatou também que a paciente sofreu um mal súbito depois de um bloqueio anestésico e por isso nem teria iniciado assim o procedimento estético. Uma enfermeira do Hospital São Vicente, aqui de Guarapuava, que também preferiu não ser identificada, ela comentou que os médicos do SAMU demoraram cerca de 20 minutos para reanimá-la, aí sim para levar ela para o Hospital São Vicente e deixá-la internada lá. O caso mesmo ganhou grande repercussão por conta do médico responsável não ter especialidade na área de cirurgia plástica e também o seu sócio da clínica, o Dr. Antônio Bassim, ele é ginecologista e foi ele que aplicou a anestesia na Marilúcia. A Regional Paraná da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela emitiu uma nota no último sábado alertando sobre a importância de verificar a qualificação e também de qualificar e conferir os médicos antes de procedimentos estéticos. E também afirmou que está investigando essa denúncia de atuação irregular na cidade. Até o momento, a clínica não se manifestou sobre o caso. Leonardo Barros para o Boletim 42. As redes sociais são os principais disseminadores de tendências na internet. As famosas trends ditam o que as pessoas devem postar, o que dançar e até o que comer. Uma das últimas trends é o morango do amor. O doce dominou as timelines a ponto de movimentar a economia. Bastava abrir uma rede social que lá estava ele, dominando, vermelho e brilhante, despertando o desejo. A receita simples que mistura elementos da tradicional maçã do amor com outros do bombom de morango. A fruta envolta por brigadeiro branco e coberta por uma calda de açúcar caramelizado foi a responsável por impulsionar a renda de diversas pessoas desde que estourou nas redes sociais no final de junho. Além da importância dessas tendências, uma das principais questões é a informalidade no Brasil. Muitas pessoas dependem, né, de geração de renda e emprego da informalidade. Então, essa tendência ela acaba ajudando em um extra para algumas pessoas e fortalecer alguns pequenos negócios, como feitarias, padarias. Confeiteira há mais de 20 anos, a Thelma viu o faturamento mais que dobrar no último mês. O morango do amor estava no cardápio desde 2020, mas foi em julho que a procura explodiu. Num único dia, ela chegou a vender mais de 500 unidades. Com o aumento da demanda, ela aproveitou para atualizar o preço do produto. A gente viu a publicação em 2020 na internet, né, e começou a fazer. E hoje em dia está essa explosão aí que é um absurdo. A gente tinha o preço na tabela de R$ 3,50, então um valor assim que ficou acessível para a gente, que dá para ganhar
Estou cobrando R$5. Com tanta procura pelo doce, a demanda pela fruta também aumentou e, consequentemente, o preço subiu. O quilo, que antes custava em média R$18, agora é encontrado por R$35, de acordo com o Ceasa Paraná. Por conta dessa febre, eu senti que o preço do morango realmente aumentou. Os nossos fornecedores tiveram que subir o preço e, consequentemente, também a gente teve que aumentar o preço na prateleira para os nossos clientes. O Leonardo colhe por semana aproximadamente 40 quilos da fruta. Desde que a febre do morango do amor teve início, ele não vende mais a fruta in natura. Tudo o que ele produz é usado para fazer o doce. Chegou dia que chegava lá na loja o morango do amor e já acabava. Vendeu muito, foi uma febre mesmo. Em Guarapuava, o aumento das ocupações irregulares revela a crise de moradia enfrentada por muitas famílias. Sem condições, elas recorrem a terrenos sem documentação. O poder público promete programas e projetos para mudar essa realidade. O sorriso de Mira não esconde a alegria da casa própria, mas por 6 anos não foi assim. Isso porque, nesse período, ela morou de forma improvisada, precária mesmo, numa área de invasão. A rede de esgoto, né? Então foi bem difícil, né? Que tinha que estar fazendo fossas em vários lugares do terreno, né? Para pia, para privada. Hoje, em Guarapuava, mais de 1.000 famílias moram de forma precária em 13 áreas consideradas de ocupação, 4 a mais que em 2019. As consequências desse processo repercutem na qualidade, nas condições de vida das famílias, principalmente de baixa renda. 35% das famílias guarapuavanas, na atualidade, têm renda inferior a um salário mínimo de acordo com a pesquisa de vulnerabilidade socioambiental. Sem dinheiro nem para pagar a comida, a saída encontrada muitas vezes são as invasões. Então, por esta área estar dentro dessa mancha de alagamento, a gente não consegue nem aplicar o REURB nele, né? Porque a lei federal é bem clara. Quem mora em uma área invadida não tem acesso à luz, à água encanada e tratada e esgoto. Sem endereço, as famílias também não têm direito à saúde e à educação. Um problema social que vai além da construção de casas. Na promoção de políticas que visam aproximar essas famílias dos serviços públicos, dos seus locais de trabalho, do seu ambiente como um todo, com mais qualidade, de modo a reconhecer esses grupos, a origem, de onde vêm, para onde vão, aonde trabalham, quais são as suas necessidades efetivas. A atual administração municipal iniciou, essa semana, a segunda etapa de seleção das famílias que receberão casas pelo programa habitacional Vida Digna. Estamos com projetos também para apresentar para a Coapar, do programa Vida Nova também, que é um programa para fazer a retirada do pessoal que está morando em área de risco, pessoal que está em ocupação irregular, para que a gente possa realocar eles em um local com uma melhor infraestrutura, com uma melhor condição de vida. A seguir, o Unicentro abre inscrições para agentes universitários temporários. E também, jogos de lógica podem melhorar memória, raciocínio e atenção. A Unicentro está com inscrições abertas para teste seletivo para agentes universitários. Os interessados têm até o dia 27 para se inscrever pelo site da universidade. O valor da taxa de inscrição para as vagas de nível superior é de R$ 190 e para as de nível médio é de R$ 120. Para saber mais, acesse o edital através do QR Code que está aparecendo na tela. Saber ler, escrever e fazer contas parecem atividades simples, mas são uma realidade distante e um sonho para quem não teve como estudar ou continuar na escola por diversos motivos. É por isso que a educação de jovens e adultos, reforçando sua importância social, tem matrículas abertas o ano todo. Lucila tem 52 anos. Ela parou de estudar aos 10 anos para trabalhar e ajudar a família. Agora, voltou a estudar. Sei tudo, sei escrever, sei ler, sei tudo. Mas eu quero aprender mais. O motivo é que eu quero aprender cada vez mais, né? Não sei nada, quero aprender bastante. E para mim é uma importância muito grande voltar a estudar.
A opção para pessoas como a Lucila, que querem voltar a estudar, é a educação de jovens e adultos. Para entrar na modalidade de educação de jovens e adultos, os alunos precisam ter 15 anos completos. E a idade máxima nós não temos, como no caso da nossa escola, temos alunos até na idade de 70, 74 anos. O ensino é organizado em turmas flexíveis para atender a rotina dos estudantes. O objetivo é que todos consigam desenvolver o ensino de acordo com o seu ritmo. Já as aulas são adaptadas ao nível de cada aluno. A dificuldade neles, os alunos manterem a frequência, é conciliar os estudos com a vida pessoal, né? Muitos trabalham, né? Praticamente todos trabalham, tem uma rotina cansativa durante o dia e manter isso semanalmente, segunda a sexta-feira na escola, talvez seja um pouco difícil de conciliar. As aulas da educação para jovens e adultos são organizadas conforme a necessidade de cada aluno, né? Então, cada um que busca a matrícula na EJA se encontra em um nível de aprendizagem. Então, as atividades são desenvolvidas conforme a necessidade de cada aluno, né? Então, o atendimento é individualizado, com atenção especial naquilo que ele realmente precisa estar aprendendo e evoluindo. As matrículas para o EJA podem ser feitas o ano todo. Para isto, basta procurar uma das 2 escolas de Guarapuava que oferecem a modalidade de educação de jovens e adultos: a Escola Municipal Carmen Teixeira da Silva e a Escola Municipal Princesa Isabel. Então, para fazer a matrícula é bem fácil. Você precisa do RG, do CPF, do comprovante de residência atualizado e um comprovante de escolaridade, caso você já tenha estudado alguma vez e queira continuar seus estudos. A Unicentro está oferecendo 974 vagas em 37 cursos de graduação no vestibular de 2026. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de setembro pelo site www.unicentro.br/vestibular. E vale lembrar que, como instituição de ensino superior pública, fazer faculdade na Unicentro é de graça. A Unicentro tem vagas para cursos de bacharelado, como Medicina e Direito, e de licenciatura, que são aqueles que formam professores, como Letras, Matemática e Pedagogia. As ofertas são distribuídas pelos campos universitários, o Santa Cruz e o CDTEG em Guarapuava e o de Irati. As inscrições são feitas pela internet e a taxa é de R$ 180. Mas atenção! Os estudantes que optarem por fazer um curso de formação de professores não precisam pagar. O vestibular conta ainda com vagas reservadas para cotas sociais, raciais e para pessoas com deficiência. Mais informações no site da universidade. Jogar normalmente é entendido como um ato de lazer, de entretenimento, mas os jogos também podem ser ótimos aliados para quem precisa melhorar o foco e a concentração. Jogos de lógica e estratégia são uma ferramenta para fortalecer o cérebro. O cubo mágico, o caça-palavras e o xadrez não são apenas um passatempo. Eles são instrumentos que melhoram funções cerebrais, como memória, foco e atenção. Eu era uma criança mais desatenta, sabe? Daí comecei a jogar xadrez, comecei a prestar mais atenção nos estudos. Pedro começou a jogar xadrez com 8 anos. Hoje, já na faculdade, leva o tabuleiro para todo lugar. O estudante diz que o jogo é uma pausa produtiva e sempre que ele fica distraído, basta uma partida para recuperar o foco. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, veio aquela pressão em cima de passar em vestibular, nota do Enem, e eu vi que eu estava me distraindo muito com rede social, estava vendo muito TikTok, minha cabeça estava muito corrompida, sabe? Então eu comecei a jogar xadrez ao invés de... Eu tirei o TikTok do meu celular e coloquei o xadrez. Em vez de abrir as redes sociais, eu jogava o xadrez. Agora sim, checkmate. Os jogos de raciocínio também ajudam pessoas com transtorno de déficit de atenção. Diagnosticado com TDAH, Pedro Felipe encontrou nos tabuleiros a trilha que leva à concentração. Depois que eu comecei a jogar, eu comecei a perceber que minha concentração aumentou tanto na faculdade quanto no trabalho, por exemplo. Eu trabalho com criança, dando aula, então eu comecei a perceber que eu conseguia administrar melhor a sala de aula e planejar melhor as aulas, planejar melhor a estrutura dentro da sala de aula para conseguir trabalhar com elas. Para o Bernardo, o jogo é importante durante as atividades de rotina, como a aula. Ele presta mais atenção ao conteúdo se tem na mão o cubo mágico.
cubo, ele é basicamente matemática para resolver. Você usa esse ponto de, eu tenho um movimento específico, uma sequência de movimentos que eu sei que vai resolver, que eu sei que, se eu fizer uma coisa vai mudar só 3 peças, se eu mexer outra coisa vai mudar, 6, se eu mexer outra vai mudar outras específicas. Se eu sabendo para onde que vão parar elas, consigo montar. Os jogos de estratégia mostram que a diversão também pode ser um treinamento para o cérebro. Ao jogar, é ativado o córtex pré-frontal, área responsável pela atenção, pelo planejamento e pela tomada de decisões. Pensa um monte de informação que você tem que manter ali em suspenso. Tipo, você não guarda aquela informação, porque você vai precisar utilizar ela logo na sequência. E aí, quando você mantém todas essas informações em suspenso, você está adestrando o seu cérebro, você está treinando o seu cérebro para que ele consiga trabalhar com mais de uma informação ao mesmo tempo. Essa estimulação constante é possível por conta da plasticidade cerebral. Ao jogar, o cérebro cria novas conexões cerebrais, como se abrisse caminhos diferentes para resolver problemas, o que amplia as estratégias de raciocínio ao longo da vida. Na realidade, o ideal é começar o quanto antes. Enquanto criança, quanto antes a gente começa a brincar, insere a criança nesse meio de pensar ou de raciocinar mesmo, de quebrar a cabeça, vai fazer que mais tarde, quando ela for exigida, isso seja um hábito mais tranquilo para ela. No próximo bloco, o uso frequente de energéticos tem acelerado problemas cardíacos em jovens. E ainda, apenas 2 das 19 vacinas disponibilizadas na rede pública de Guarapuava alcançam meta de vacinação. O Brasil é referência quando o tema é imunização. A cobertura vacinal gratuita disponibilizada no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é uma das mais completas do mundo. Mas mesmo com a vacina sendo de graça, ano após ano, desde a pandemia, os índices de vacinação têm diminuído a ponto de estarem se tornando um problema de saúde pública. A carteira de vacinação da Valentina, de 1 ano, é motivo de orgulho para a mãe dela, a Inai. Nesse primeiro ano da menina, nenhum imunizante deixou de ser aplicado. A gente, como é mãe, a gente pensa primeiro na criança, né, na saúde dela, contra essas doenças, tanto as antigas como as novas, agora que estão aparecendo. A vacina tem um objetivo principal: evitar a doença ou que ela se desenvolva de maneira severa. No Brasil, o Plano Nacional engloba 19 imunizantes que são fornecidos gratuitamente pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O problema é que desde a pandemia de Covid-19, quando a eficácia das vacinas foi questionada, muita gente deixou de procurar não só essa, mas como a totalidade dos imunizantes. E de lá para cá, as metas de vacinação anuais não têm sido alcançadas. Entre as principais consequências da baixa adesão à vacinação estão o retorno de doenças que já haviam sido erradicadas, como a paralisia infantil e o sarampo, e o risco de que elas se tornem epidemias. Esse é justamente o receio da Inai. Como a Valentina vai para a escola desde os 6 meses para ela poder trabalhar, o ideal é que todas as crianças estivessem vacinadas. Depois da pandemia veio muito fake news na internet, assim, e está gerando esse medo da vacinação, que eu acho que é o que está colocando as crianças, e não só as crianças, em risco, né? Eu, como mãe, eu mantenho a vacinação dela em dia. Se todas as crianças estiverem vacinadas, a transmissão é muito menor e a eficácia, né, a proteção dela e de todas as crianças que convivem com ela. O anseio da Inai de que todas as crianças estejam vacinadas está longe da realidade atual do país. O anuário Vacina BR, publicado nesse ano, aponta que, em 2023, 80% dos brasileiros moravam em municípios que não atingiram a meta de vacinação. Aqui em Guarapuava, no ano passado, apenas 2 das 19 vacinas ofertadas pelo SUS alcançaram a meta de vacinação, hepatite B e BCG, que são aplicadas logo que a criança nasce, antes de ter alta hospitalar. Já as vacinas com menor adesão são a da febre amarela, a da Covid-19, a da hepatite A, a tríplice viral, a antipólio, a da varicela e a da meningite tipo C. Existiram muitos movimentos anti-vacinas em nível mundial, né? E isso repercute na nossa realidade de uma forma muito expressiva. Então, assim, existe um certo receio, né, de até profissionais de saúde de reforçar isso nas suas condutas. E a própria população, às vezes, ela se sente preocupada, né, por ser uma criança que vai estar recebendo vacina, achando que a vacina não tem qualidade. Mas é muito pelo contrário, né? Então, a gente tem lutado muito
muito, né, intensificado essas ações, as buscas ativas das crianças faltosas para que a gente consiga melhorar esses números. Hoje em dia nós temos um sistema, um portfólio de vacinas no sistema público muito bom, no sistema privado também muito bom. Então é inadmissível que uma pessoa, uma criança hoje, deixe de receber as suas vacinas chamadas obrigatórias, tá? Que os pais não levem os seus filhos nos seus postos ou nos seus consultórios para vaciná-los. Aqui em Guarapuava, a atualização da carteirinha de vacinação pode ser realizada em todas as 33 unidades básicas de saúde e também no Centro de Imunização, localizado na Rua Presidente Getúlio Vargas, número 1523, no centro. O incentivo à amamentação é reforçado nesse mês com a campanha Agosto Dourado. Aqui em Guarapuava, o Banco de Leite Humano do Hospital São Vicente vai promover um evento amanhã sobre o tema. Sobre esse assunto, a gente conversa com a repórter Eveline Dutra. Eveline, qual a programação? Boa noite. O Mamassa amanhã começa às 14h na Praça da Ucrânia. E quem vai comentar um pouco com a gente sobre isso é a enfermeira Roberta Roça. Roberta, sobre o que são essas palestras e oficinas vão tratar neste encontro? Então, as oficinas irão tratar sobre a saúde mental materna, sobre rotina do sono e qualidade do sono do bebê, além de orientações sobre introdução alimentar para o bebê e alimentação materna e saúde oral da saúde do bebê. E quem são as pessoas que que podem, na verdade, participar deste evento do Mamaço? Então, todas as mulheres que amamentam podem participar desse evento. E por que o Mamaço ele tem esse nome? Qual é o intuito? Então, o intuito do Mamaço é fazer com que várias mulheres amamentem em público ao mesmo tempo. A ideia é quebrar tabus e estimular que elas amamentem seus filhos por mais tempo, né, e que não tenham vergonha disso. E as lactantes, elas devem vir acompanhadas de seus bebês? Isso mesmo. Então, como o intuito é que elas amamentem seus filhos durante o evento, então é muito importante que elas venham com seus filhos. E qual a importância de ter um momento em que todas as mães elas amamentam simultaneamente? Então, haverá uma troca de experiência entre elas, né? Além do estímulo, orientação, né? Uma acaba apoiando a outra para permanecer amamentando por mais tempo. Obrigada. Eveline Dutra para o Boletim 42. Em 10 anos, entre 2010 e 2020, o consumo de energéticos mais do que dobrou no Brasil. A ingestão frequente, por outro lado, tem aumentado os riscos e os casos de doenças do coração. A rotina do Gustavo, de 20 anos, é corrida. Ele trabalha durante o dia e faz faculdade no período da noite. Para dar conta de tudo, começou a tomar energéticos. Como recorria à bebida com frequência, acabou dependente. Era muita correria, eu precisava de alguma coisa que me desse mais energia, que conseguisse me manter acordado para conseguir fazer tudo o que eu tinha para fazer no dia. Assim. Mas quando eu ficava sem, isso me fazia mal, porque eu ficava com mais sono, eu tremia bastante. Eu sei das dificuldades que ele traz, mas eu não consigo mais ficar sem. Por diferentes motivos, o energético se tornou parte da rotina de muitos jovens. Eles recorrem à bebida atrás da promessa de mais disposição e vigor, que se soma a sabores atraentes. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas, a produção e o consumo de energético mais do que dobraram entre 2010 e 2020, passando de 73 milhões de litros para 151 milhões por ano. O consumo da bebida não é inócuo. Ele traz prejuízos para a saúde, sobretudo quando o energético é misturado com álcool. Maria Fernanda já tinha problemas cardíacos, mas os sintomas foram agravados depois que começou a tomar o energético. O objetivo era conseguir melhorar o desempenho nas provas do ensino médio. Eu tinha picos de arritmia, o que dava taquicardia, e tiveram 2 episódios um pouco mais sérios que eu precisei ser levada até o hospital para poder ser medicada. Com o consumo excessivo, eu passava muito mal mais fácil, eu praticava esporte, então às vezes o meu rendimento caía, eu tinha muita palpitação, muito tremor, e saber que fui eu mesmo, com as minhas próprias mãos, que cavou isso, foi mais difícil. Daí foi mais um peso na consciência para me fazer parar, assim, nesse sentido. O energético a gente usa, né, pontualmente, né, porém,
Quando a gente usa em excesso, né, ou frequentemente, a gente começa a ter os efeitos colaterais, né? A gente pode ter aumento da frequência cardíaca, ter um estímulo adrenérgico, né, no coração, né? O coração pode bater mais forte também. Ao sentir os efeitos do energético na própria saúde, Marcelo trocou o consumo da bebida pelo chimarrão. Então, no começo eu ainda senti um pouco da necessidade de cafeína, de tomar energético, alguma coisa assim, para render. Depois, com o tempo, ele foi passando, assim. Eu ainda tomo, mas hoje não é algo que eu sinta aquela necessidade. Se você ainda não tem planos para hoje à noite, a gente te ajuda. A partir das 10 horas, no Centro de Eventos Fiore, ocorre o show das duplas sertanejas Diego Vitor Hugo e Mariana e Matheus. O valor dos ingressos começa em R$ 77,00. Já para os amantes do rock, o cantor Dino Fonseca se apresenta no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. Os ingressos custam a partir de R$ 100,00. Os portões abrem às 9h. Esse foi o Boletim 42, um telejornal produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Unicentro. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.